Toda mulher que está com menos de 35 anos e já tentou engravidar por 1 ano e não conseguiu, merece investigação irrestrita para todas as causas, e o homem deve ser investigado. Também. As mulheres com mais de 35, com 6 meses de tentativa, sem sucesso, o casal tem que ser investigado. As com mais de 40 anos que manifestam desejo reprodutivo, pela maior dificuldade que vão ter, elas merecem ser investigadas de imediato. É a recomendação de bom senso na literatura hoje em dia. E essa investigação ela vai ser, no geral, irrestrita, mas ninguém precisa esperar esse tempo para avaliar com o ginecologista uma consulta pré-concepcional. Porque 1 ano é para aquele casal que não tem nada de suspeito nos sintomas. Porque 80% dos casais que tentarem engravidar no primeiro ano de vida, de tentativa, vão conseguir. Isso é estatístico, Sim. por isso que a gente não sai investigando todo mundo. Mas, se o seu ciclo é irregular, tem um monte de coisa que pode afetar isso. Se você tem dor, se o marido teve algum problema no passado que pode justificar uma alteração de qualidade do espermograma, não precisa esperar 1 ano de tentativa. O que vai Com guiar certeza. é a suspeita inicial de queixa. A gente não está falando de média, a gente está falando de individualidade. E aí, todo o aconselhamento e as chances de gravidez vão depender de doenças que estão próximas ali. Agora, medidas gerais aumentam a fertilidade geral. Do que nós estamos falando? O tão famigerado estilo de vida. Com certeza. Dieta anti-inflamatória e antioxidante, parar de fumar, reduzir drasticamente o consumo de álcool, dormir bem, controlar o estresse crônico. O excesso Mas de carboidrato também. a dieta, exatamente, é isso aí. E não adianta chegar para uma mulher que está vivendo a expectativa da fertilidade, de ter filhos, e dizer para ela assim, a ansiedade atrapalha a engravidar. Não podemos extrapolar e causar mais esse tipo Mais de confusão ansiedade. na cabeça desses casais. A ansiedade que atrapalha a engravidar é o estresse crônico que a gente falou. Não é aquela expectativa da gravidez, que é normal, o pico de cortisol fisiológico te preparando para lidar com essa situação. Então, o estresse patológico é um problema que vale a pena, né, otimizar. E o que os estudos mostram, e que a maior parte da população não sabe, a maioria esmagadora, foi feita uma entrevista num site desses de aplicativo de rastreamento de ciclo, né? E as meninas, as mulheres que frequentavam esse site foram entrevistadas para saber sobre uma pergunta simples do nosso dia a dia e que deveria ser parte de uma cultura em saúde. Você sabia que você não pode engravidar em qualquer relação ao longo do seu ciclo menstrual? A maioria esmagadora das mulheres não sabia. E aí a gente pensa assim, nossa, talvez muitas mulheres não estejam engravidando, muitos casais não estejam engravidando, porque eles simplesmente não sabem que o período fértil da mulher dura 1 semana, Exatamente. no máximo. E que não dá, né, para você pensar assim, eu tô tentando engravidar. Quantas vezes você tem relação por semana? 1. A chance de você ter perdido os seus dias mais férteis é muito grande, então... Não, e tem que localizar esse período fértil. Exato. Né? Tem Hoje que em jogar dia... a favor da natureza, não Exato. contra. Porque quando a gente vai falar de chance de gravidez pontual com uma relação aleatória no dia de maior fertilidade naquele ciclo, a gente está falando de uma chance de 40% de gravidez. Doutor Felipe, você está falando para mim, então, que é mais fácil não engravidar do que engravidar? Tô. E é por que a gente acaba a maioria engravidando 80% com 1 ano de tentativa? Porque é 40, mais 40 aqui, 40 dali, e a gente vai se aproximando da chance maior. Só que, se a gente... os estudos mostram que os casais que rastreiam a sua fertilidade com métodos naturais de rastreio de ovulação, como o Billings, o Natural Cycles, o Creighton, o Persona, tem um monte de possibilidades. Esses casais que rastreiam isso, eles têm maior chance de engravidar. Porque eles sabem a hora mais favorável. E mais rápido do que a média da população, por razões óbvias, né? Então, tudo isso faz parte. E tem um monte de coisa que não faz parte. Posição na relação sexual, levantar depois da relação para fazer xixi não muda nada. Tem gente que fica plantando bananeira, segurando xixi, fazendo infecção urinária por causa disso. O lubrificante amigo da fertilidade. Isso é uma grande polêmica, as pessoas sempre tacam pedra em mim na minha página quando eu falo que isso é bobagem. Por quê? Os estudos in vitro mostraram que alguns perfis de lubrificantes são mais favoráveis à motilidade, à morfologia, à vitalidade do espermatozoide. Ou seja, ele dura mais, nada melhor. Só que isso é in vitro. Como é que a gente vai estudar na mulher, dentro do canal vaginal dela, no útero e na trompa dela, como é que o espermatozoide se comporta? Não tem como. Tem como fazer indiretamente. Desses estudos in vitro surgiram modelos de lubrificante que são extremamente
fat-friendly, digamos assim. Favoráveis, são favoráveis. E você pode usar se você quiser, mas sabendo que aquilo não é um milagre. Só que, para saber em vivo, o que foi feito? Outros estudos, um outro perfil de estudo foi feito com pessoas e eles pegaram uma amostra da população, viram a taxa de fecundidade delas naquele período de 1 ano e perguntaram para elas: vocês que engravidaram e não engravidaram, qual lubrificante você usava? Nenhum, saliva, óleo vegetal, óleo mineral, lubrificante à base de água, lubrificante à base de silicone, etc, etc, etc. E a taxa de fecundidade não era significativamente diferente em nenhum desses. Então, esqueçam essas dicas de fertilidade, palpite do curioso do Instagram, que não é da área da saúde, te dando uma dica do que funcionou muito bem para ele. O risco de você estar no viés, de você ter vários outros fatores que se ajustaram por mudança de estilo de vida e você guardou aquilo como a última intervenção, que parece ter sido, não façam isso, né? Procurem um bom profissional que saiba o que está falando para dizer para vocês o que funciona. O pessoal metia o pau em mim no Instagram no começo que eu falava para usar óleo de coco como lubrificante. Eu virei o rei da cocada lá na minha página, não sei o quê. Aquelas brincadeiras todas, cocada no forno. E aí o pessoal falava, você tá falando isso, mandando as pessoas que estão tentando engravidar usar óleo de coco, isso atrapalha engravidar. Eu falei, fala isso para as minhas pacientes, porque o meu perfil de paciente é da galera que gosta de bastante gente dentro de casa. E todo mundo usa óleo de coco. Fala isso para esses estudos. Vocês têm que começar a ouvir menos opinião e palpite e ouvir mais informação. Então, o óleo de coco é um bom lubrificante. É um excelente lubrificante. Ele ajuda a regular a microbiota vaginal, mas tem que ser aquele extra virgem, sem cheiro, porque eu falo isso e muita gente depois vem e fala, mas eu tive alergia. Eu falei, olha, você usou uma coisa com cheiro de coco. O óleo de coco, como um óleo vegetal, ele tem características visuais totalmente parecidas com azeite, com óleo de soja, com óleo de girassol. São de origem vegetal, então eles são amarelos, espessos, e o óleo de coco ainda tem uma outra propriedade. Quando ele está na temperatura um pouquinho mais baixa, ele endurece e parece uma margarina. Se o seu óleo de coco em casa não faz isso, e ele tem cheiro daquela banha, ele tá artificial, ele foi clarificado, ele foi processado para ficar com cheirinho de coco que é artificial e essas coisas que dão alergia. Ele tem gostinho de coco e isso que dá alergia. O óleo de coco puro, extra virgem, sem cheiro e sem sabor, ele é saudável. E aí tem um monte de gente que vem e fala, depois de milhões de anos de evolução para regular sua microbiota intestinal, tem ginecologista por aí falando para botar um negócio desse artificial. Nada de artificial, é um óleo de coco. E que vai atrapalhar todo o equilíbrio desse ecossistema. Fala isso para os estudos que mostraram que as mulheres com síndrome de Sjögren, que tem ressecamento vaginal, testaram o uso de óleo de coco como lubrificante vaginal, extra virgem, bem manipulado, né, em forma de óvulos vaginais na farmácia de manipulação. Hoje em dia qualquer um consegue mandar fazer isso, num ambiente estéril, controlado, bonitinho. E você aplica isso em casa, essas mulheres foram testadas para isso e elas melhoraram da dor na relação e nenhuma delas ficou com a vagina apodrecida por causa do óleo de coco. Nem com cheiro diferente. Porque a gente passa no cabelo, ele é um elemento hidratante para prevenir estria na pele, para hidratar o cabelo. E na microbiota vaginal também pode, porque se a gente admite o uso do lubrificante à base de água, silicone, óleo de coco é muito mais inofensivo do que tudo isso e não vai bagunçar a vida de ninguém. Isso, um uso diário. Pode usar também como hidratante na vulva, também pelo lado de fora. Pode usar como lubrificante na relação sexual. Passar mesmo na genitália. Né? Não tem problema nenhum isso, desde que você saiba a procedência daquilo que você está usando. E não deixe aquele óleo de coco na cabeceira do seu quarto, lá no calor, no frio, no calor, no frio, no calor, no frio. E 2 anos você está usando o mesmo pote. Aí você vai começar a ter uma reação, porque é um alimento, né? Um produto orgânico e ele degrada.